Ei, pessoal, então vamos lá. Em 2021, tivemos mais uma alteração na LDB. Então, eu vim conversar sobre isso com vocês. Primeira coisa que eu quero lembrar é que vocês têm que pegar a legislação para acompanhar, porque facilita muito a vida de vocês e a minha. Eu coloquei aqui, né, no meu suportezinho, para poder ler e conversar com vocês, porque eu não tô no estúdio, né? Vocês já sabem, no estúdio eu coloco no computador e a gente lê. Então, olha só. Primeira coisa, o que a gente vai estudar? Qual que foi a inovação? Acrescentaram artigos da LDB. Então, não retiraram, não excluíram nada, eles colocaram um artigo novo. Qual que é o nosso objetivo? Entender como isso pode ser pedido em uma prova de concurso, em uma prova de múltipla escolha, numa prova dissertativa, mas como isso pode ser pedido. Então, a gente vai buscar aqui as pegadinhas, tá? Então, olha só. A lei alteradora é a Lei 14.191, de agosto de 2021, e ela trouxe em seu artigo 1º a primeira alteração na LDB. O artigo 3º da Lei 9.394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 14. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. O que eu quero que você lembre aqui? O que quer dizer identitária? Identitária quer dizer a reunião de condições particulares, características particulares que diferenciam uma pessoa da outra, tá? A outra coisa que eu quero te lembrar é o seguinte: abri a LDB aqui no computador e quero que você se lembre que o artigo 3º foi alterado em 2013, que eles colocaram a consideração com a diversidade étnico-racial como um dos princípios da educação, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, que é importantíssimo para isso que a gente vai estudar agora. Isso foi incluído em 2018 e agora a nova alteração em 2021 que a gente está trabalhando. Então, o que eu quero que vocês lembrem? Nós tivemos 3 alterações recentes no artigo 3º e elas têm toda a chance de serem pedidas em concurso. As outras 2 já foram, né? Então, guarda aí. Essa garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, ela vai casar com a nossa alteração de hoje, com esse acréscimo que a LDB teve. Então, olha só. Artigo 2º dessa legislação de 2021. A Lei 9.394 de 96, LDB, passa a vigorar acrescida do seguinte capítulo 5A. E ele é denominado Educação Bilíngue de Surdos. Antes da gente começar a ler os artigos, o que a gente precisa lembrar? Durante muito tempo, as pessoas surdas foram proibidas de utilizar a sua língua, tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar. Antes, né, dos estudiosos descobrirem como as pessoas aprendem, muito antigamente, as pessoas achavam que a aprendizagem era só feita pela via auditiva, que as pessoas só aprendiam se elas ouvissem. Então, elas entendiam que as pessoas surdas não podiam aprender nada, eram incapazes. Olha que absurdo, né? Aí, vários pesquisadores vieram e surgiu a primeira escola para professores surdos lá em Paris. Depois a gente teve isso aqui no Brasil, mas o que eu quero que vocês entendam é que é muito importante ter na LDB esse capítulo, porque durante muito tempo as pessoas surdas foram tratadas como párias da sociedade, tá? E elas não tinham seus direitos respeitados. Então, o direito linguístico ele é extremamente importante. O que a gente vai trabalhar aqui? Artigo 60A. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para efeitos dessa lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, que é a Libras, como primeira língua e em português escrito como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos. Para quem? Para educandos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Você vai pegar
uma canetinha colorida e vai lá grifar o optantes, que aí a sua prova vai falar obrigatoriamente. Lembra, nosso objetivo aqui é que você acerte a questão de prova, tá? Outra pergunta que eles podem te fazer nesse artigo 60A é o seguinte: a primeira língua é Libras, a segunda é o português escrito. Eles vão colocar assim: a primeira língua é Libras e a segunda é o português oral. Ou vão inverter, que a primeira língua é o português oral e a segunda é a Libras. Tá tudo errado, né? A primeira é a Libras e a segunda é o português escrito, tá? Guarda isso, que é uma forma clássica dos examinadores elaborar uma questão de prova. O que é mais que a gente tem aqui? Parágrafo 1º do artigo 60A. Haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. Opa, especificidades dos estudantes. Por quê? Porque as pessoas acham que surdo é a mesma coisa, todos os surdos são iguais, e sabemos que não é, tá? Então, parágrafo 2º. A oferta da educação bilíngue de surdos terá início ao 0 ano na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. O que eu falei para vocês? Que a gente estava lendo a LDB, o artigo 3º, e no inciso 12... Não, no inciso 13 ele falava garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. O 12 é a diversidade étnico-racial. Então a gente vê a LDB aí olhando para a sociedade e realmente abraçando as pessoas em suas diferenças e dando a todas direitos iguais. Por quê? É necessário que a gente perceba que nem todo mundo é igual a nós, e o fato de não ser igual fisicamente, em relação aos sentidos, não quer dizer que essa pessoa deve estar apartada da sociedade, muito pelo contrário, nós temos que ter a inclusão, né? Eu lembro a primeira vez que eu conversei com uma pessoa surda e me dava nervoso eu não saber me comunicar com ela, né? E ela falou comigo assim: olha pra mim que eu consigo te entender. E aí a pessoa que estava, né, intermediando a nossa conversa me falou que é um desafio para eles encontrar alguém que saiba Libras, e eu me sinto assim incapacitada de não saber para poder me comunicar com essas pessoas. Não é ele que tem uma deficiência, a meu ver, sou eu que não tenho, né, a capacidade de conversar com ele. Eu que deveria saber, é eu que quero saber isso tudo para poder me comunicar com uma pessoa que tem, né, diferentes formas de se comunicar. Tá? Então, o que a gente precisa ver mais? Vou pegar minha folhinha aqui para mostrar para vocês o que eu faço. Antes, eu vou ler o parágrafo 3º com vocês. O disposto no caput desse artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrículas em escolas e classes regulares, dá uma grifadinha aí, de acordo com o que decidir quem? O estudante, ou no que couber, seus pais ou responsáveis. Se ele for menor, né? Pais responsáveis. E também das garantias previstas na Lei 13.146, de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que inclui para os surdos oralizados o acesso a tecnologias assistivas. Já vou continuar lá, eu quero te mostrar uma coisa. A gente estuda, ó, escrevendo, tá? Marcando o que a gente enxerga como importante que um examinador pode questionar no concurso, tá? Vou deixar a folhinha aqui. Vamos continuar lá. A gente estava falando dos surdos oralizados, então quer dizer que nem todos os surdos são oralizados. Quer dizer, surdo não é tudo a mesma coisa? Nós temos que perceber, né? E se a gente não sabe, a gente deve estudar como dar um tratamento digno a esses estudantes. Então ele fala que para isso eu tenho acesso a tecnologias assistivas. Que tecnologias assistivas? Olha, a mais importante e a que vai tornar mais confortável a aprendizagem para aquele aluno. Então, eu anotei algumas aqui. Você tem sistema de controle do ambiente, você tem projetos arquitetônicos para acessibilidade, você tem auxílio ali para a vida diária, comunicação alternativa ou aumentativa, recursos de acessibilidade ao computador. Então, a gente tem tecnologias assistivas para cada tipo de pessoa com deficiência. Lembra que a gente não fala pessoa deficiente, pessoa com deficiência.
O artigo 60B fala o seguinte: além do disposto no artigo 59 dessa lei, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas em nível superior. Nossa, aqui tem um monte de coisa que pode ser pedido em prova, né? Então vamos lá. Primeiro, quem assegura os sistemas de ensino? Tem que olhar o artigo, tá? Eu não tô tirando isso da minha cabeça, eu tô tirando do artigo. Então a gente tem que estar confiante no que tá na legislação. O que os sistemas de ensino asseguram? Primeiro, material didático especializado para esse aluno e professor bilíngue com nível superior. Sua prova vai falar o quê? Nível médio. Vai falar que não precisa de comprovar o seu diploma, seu nível, tudo errado. Nível superior tem que ser bilíngue. Então, olha só, parágrafo único, dentro disso que a gente está conversando. Nos processos de contratação e de avaliação periódica de professores a que se refere o caput desse artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Quem entende do que a pessoa precisa é ela mesma. Então, a gente tem que escutar o que a criança quer, o que o estudante adulto quer, o que os pais precisam para poder tornar a vida daquela pessoa mais confortável. E eu vi uma frase muito bonita, né, nos debates para aprovação dessa legislação que eu acompanhei, né? E olha só, um dos congressistas responsáveis pelo projeto de lei, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou aqui: nada sobre nós sem nós. Então, nada sobre nós sem nós. Não tem como você fazer uma coisa para uma pessoa sem escutá-la, sem entender quais as reais necessidades dela. A gente não tem que adivinhar, a gente tem que ouvir. Então ele fala, temos que escutar as pessoas com surdez e suas famílias, e escutar os atores principais antes de fazer qualquer coisa na área. Eu gostei tanto que eu até anotei para trazer para vocês, tá? Gente, vocês têm que lembrar que frequentar uma escola traz para aquele estudante um sentimento de pertencimento, né? A gente aprende a conviver com os coleguinhas, e é muito importante que a escola não seja um ambiente traumático. Quando a surdez ela é de diagnóstico tardio, aquela criança sofre muito, porque as pessoas vão praticar o bullying, né? Vão zoar, e tá surdo, não escuta, e a pessoa realmente não escuta, vão debochar dela, o que é muito triste. Então, eu preciso que vocês guardem aí, né? Inclusive, a própria LDB fala isso, do combate, né, às violências contra a criança, contra o bullying. A gente já estudou isso no curso regular, né? Quem não tá no curso regular, matricula aí. E aí, a gente vai fazer uma pausa, eu vou trocar de bloco para a gente vir no artigo 78A e a gente continuar o nosso estudo. Só antes disso, eu quero te lembrar uma coisa. Para a gente ir bem em qualquer prova de legislação, a gente tem que ter paciência para ler a legislação. Porque às vezes é chato, às vezes a pessoa fica assim, mas eu não sei, eu nunca estudei lei, eu estudei tem muito tempo. Não se preocupa, a gente te dá a mão e te ajuda. Não sabe o significado de uma palavra? Anota. Você não é obrigado a saber tudo. Então pega um dicionário, anota o significado daquela palavra, lê de novo o artigo, tenta entender o contexto e aí sim você vai ter uma aprendizagem efetiva, né? Outra coisa que eu preciso te lembrar é que você precisa repetir os conceitos. A repetição é a mãe do aprendizado. Se você não mostrar para o teu cérebro que aquilo é importante, que aquilo é uma coisa que você vai precisar, ele vai esquecer, ele vai botar na caixinha lá de trás. E você precisa colocar isso na caixinha aqui da frente, porque vai ser um conhecimento que, além de trabalhar com ele todo dia, vai ser exigido na sua prova, né? Então, espero que vocês façam no dia a dia isso, porque eu tenho certeza que é sucesso. Você consegue aprender qualquer coisa assim, tá? Beijo, já volto daqui a pouco pro nosso segundo bloco.